Uhum.
Bom dia, Nelito, tudo bem? Bom dia, professor. Vamos aguardar a nossa turma chegar aí para a gente trabalhar. Mas já vai abrindo aí o seu CPC no artigo 554, tá, Nelito? Ô, Nelito, dá um oi pra turma aí no grupo. Fala que eu já estou em sala online aqui. Por favor.
Nerito, vamos aguardar o pessoal chegar aí pra gente começar, tá? Mas vai abrindo seu Vodmecum aí no 554, por favor.
E aí, Sandro, cadê a turma? Professor, então, eu mandei para eles lá no grupo só o rapaz Nelito que entrou. Ninguém mais até agora. Tá, não tem problema. Vamos trabalhar, de qualquer forma. Vamos trabalhar, porque nós temos que combinar, né? Não tem que fazer... Aí depois o pessoal vai entrando, né? Ele vai. Aqui com menos pessoas a aula vai mais rápido, né? A única diferença é essa. Tá? Sim, tá. Eu já estou gravando aí, eu vou pegar uma água aqui e a gente já começa. Tá. Então, os artigos já estão aí em tela, Sandro. Eu vi aqui. Eu tô no celular agora e eu vou pedir para entrar de novo no Note, tá? Depois que o senhor voltar aí. Tá, sem problema. Eu só pegar uma água aí. Nós temos marcado para as 9h30, né, Sandro? 9. Era 9. Então beleza. Ué, tinha aparecido alguém aí? Eu não vi, não, professor. Eu ouvi. Só. Obrigado aí, Nelito. 2 minutinhos e a gente já começa. Então vamos lá, senhores. Bom dia a todos aí. Tá? Vamos repor a nossa aula aí que está faltando. Tá? Eu estou gravando, pessoal. Algumas pessoas falaram que estão trabalhando agora na parte da manhã, né? Pediram para disponibilizar. Depois eu vou disponibilizar no YouTube, tá? Assim que a gente terminar a nossa aula, o pessoal assiste à tarde, assiste a hora que tiver mais à vontade, ok? Dentro dos procedimentos especiais, que é o objeto da nossa matéria, falta para a gente estudar pouca coisa, né? Pouca coisa mesmo. Né? Já lembrando que temos aula segunda-feira, tá? Temos aula segunda-feira, dia 23, depois temos aula no dia 30, e aí já no dia 6 já teremos a nossa prova oficial 2, tá? Que é a semana de 6 a 10 de junho é a semana das provas oficiais, né? Então, hoje nós vamos trabalhar acerca de ações possessórias, a partir aqui do artigo 554, que são procedimentos que, na nossa vida como advogado, a gente efetua com grande frequência, mas com grande frequência mesmo. Né? Vira e mexe, vai aparecer uma problemática imobiliária aí para a gente estar sanando aí. Tá? Então, o primeiro conceito básico que a gente tem que ter é o de posse. O que é posse? A posse é você ter a posse de um imóvel, né? Você estar instalado em um imóvel, tá? Sendo ou não proprietário dele, mas desde que a posse seja mansa e pacífica. Tá? Por exemplo,
Eu tenho uma casa, eu alugo essa casa para o Sandro, né? Continuo sendo proprietário da casa. Mas o Sandro, nesse momento, enquanto locador, né? O locatário sou eu, enquanto locador, ele tem a posse mansa e pacífica, então ele está sobre a posse daquele bem, por força de um contrato, que é um contrato de locação de bem imóvel aí. Lembrando que 2 contratos que não precisam de assinatura de testemunha. É o contrato de honorário advocatício e o contrato de locação de bem imóvel, ok? Nesse sentido, tá? Quando a gente vai tentar proteger a nossa posse, ou até mesmo tentar proteger a nossa propriedade, tá? Nós começamos a partir do artigo 554, né? Nas modalidades de ações de natureza possessória. A ação possessória, né? A ação possessória, ela necessita que você conheça antes do seu ingresso 2 conceitos essenciais, tá? E esses 2 conceitos essenciais, né? Estão me vendo na câmera aí? Sim, professor, sim. Beleza. Tá? Então, esses 2 conceitos essenciais são os conceitos de esbulho e de turbação. Tá? Vocês sabem o que é isso? Sabe, Nerito, o que é esbulho e o que é turbação? Sandro? Não, professor, não sei. Tá. Então, vamos lá. Turbação. Turbação é mais fácil. Né? Turbação é quando você está sendo incomodado na posse daquele bem imóvel. Ou seja, eu tenho uma fazenda e o MST faz um acampamento lá de fora da cerca. Tá? Então, é um incômodo, é uma pseudo-ameaça, né? Para que aquela propriedade acabe sendo invadida, né? E você possa perder a sua posse daquela propriedade. Já o esbulho é quando isso já aconteceu, né? Quando aquelas pessoas já invadiram aquela propriedade, já tomaram a posse daquele bem. Tanto pode ser de maneira pacífica, mas também o que é mais comum ultimamente, né? É da forma violenta, né? Aquela agressão onde a pessoa simplesmente tira quem está lá dentro à força, né? Nesse sentido, as ações possessórias, por via de regra, possuem um fenômeno jurídico chamado deforso necessário. Deforso necessário, tá? O que é o deforso necessário? O deforso necessário nos permite, enquanto possuidores daquele bem, de utilizar todas as formas disponíveis para proteção da propriedade, inclusive com recurso, tá? De uso de segurança armada, desde que seja empresa constituída de segurança, que possua porte de arma, ou seja, dentro da legislação, para evitar aquela invasão eminente que está para acontecer naquela propriedade, ok? Compreendeu? Compreendeu, Sandro, Nerito? Sim, sim, professor. Beleza. O deforço necessário é pergunta de prova, tá? Já vou avisar. Então, é pergunta de prova dentro das ações possessórias e a prova oficial 2 vai ser a matéria de todo o semestre, tá? Nesse sentido, né, a propositura de uma ação possessória, em vez de outra, não vai obstar o juiz que conheça do pedido e outorgue a proteção legal para aquela cujos pressupostos estejam aprovados. O que isso quer dizer? Tá? Eu posso colocar uma reintegração de posse e colocar com um nome diferente. Tá? Posso uma reintegração, posso colocar como manutenção. O artigo 554 prevê o seguinte: em ações possessórias se aplica o princípio da fungibilidade. Ou seja, eu vou receber uma ação como se fosse outra, sem problema nenhum, para evitar a perda, para evitar o perecimento daquele bem. Por quê? Porque notoriamente a gente tem aí casos, né, onde sendo feita aquela invasão, sendo feita aquele esbulho daquela propriedade, os bens que estão ali dentro, né, as pertenças daquela propriedade, normalmente perecem, somem, destroem assim por diante. Muito comum em propriedade rural. O MST invade, quando invade, destrói trator, queima a casa, produção, mata os bovinos para consumo, tal. Ou seja, né, eles tomam posse daquilo que efetivamente não é deles, que eles não trabalharam para ter, ok? Bem, é muito comum nesta situação, em especial nesse exemplo que eu estou colocando aos senhores, que figurem no polo passivo
um grande número de pessoas. Por quê? Porque não vai só um membro lá do MST fazer uma invasão, tá? Eles vão em uma turma normalmente bem grande. Neste sentido, tá? Aqueles que estão dentro daquela propriedade, né, serão citados de forma pessoal, tá? Ah, mas tem gente que não estava lá naquele momento que o oficial de justiça foi lá, não tem problema. Essas pessoas, quando identificadas, serão citadas por edital, tá? Por edital, determinando a intimação sempre do Ministério Público, tá? Para que atue como fiscal da lei e da Defensoria Pública para defender os interesses dessas pessoas que estão lá inseridas, que entraram naquela propriedade. Por quê? Porque vai se discutir efetivamente o direito. Quem tem o direito à posse daquela área? Tá? Porque a gente já viu aí, já cansamos de ver ações possessórias onde aquele cara que era possuidor da área anteriormente sequer tinha qualquer direito real sobre aquele imóvel. Tá? Não tinha um arrendamento, ou basicamente aquilo que mais acontece no nosso estado, grilo, né? Sequer ele tinha justo título acerca daquela propriedade. Tá? Então, nesse sentido, né, o oficial de justiça foi lá e intimou, né, para que dê força à ação possessória e que todos possam se defender da maneira mais adequada possível. Tá? Mais adequada possível. Ainda nesse sentido, o parágrafo 2º é claro dizendo que a citação pessoal prevista no parágrafo 1º, né, o oficial de justiça procurará os ocupantes no lugar por apenas uma única vez. Por apenas uma única vez. Por quê? Bem, já está numa situação de conflito. Sabemos que a citação, por ser uma citação válida nos procedimentos, citação e intimação, né, para resolução de lides, o oficial de justiça vai por 3 vezes e, não encontrando, ele deixa uma determinação de hora certa. Contudo, há todo um custo de deslocamento, todo um custo de aparato policial, né, face à iminência desses litígios, né, e neste sentido, o oficial de justiça vai apenas por uma única vez, tá? E sempre acompanhado de reforço policial, né? Dependendo da quantidade de pessoas, tá? É a quantidade de policiais que vão estar acompanhando aquele oficial. Ah, teve uma invasão com lá 50 famílias. 50 famílias vão quase 200 pessoas. Vai adiantar uma guarnição com 2 policiais? Não. Vai ter que levar muita gente. Por quê? Porque, dependendo da situação, a vida do próprio oficial de justiça será colocada em risco, tá? Então, nesse sentido, é o motivo pelo qual se faz apenas uma única citação, tá? E sempre, repito, sempre com reforço policial, tá? Bem, ainda neste sentido, tá? O juiz vai determinar que haja, conforme está previsto aí no parágrafo 3º, a ampla publicidade, ou seja, vai colocar em televisão, em jornal, na porta do fórum, em postes ao redor daquela propriedade, que há uma ação judicial trafegando em tal vara. Aqui no caso de Cuiabá tem uma vara específica, que é a 2ª Vara de Direito Civil, que é a vara especializada em direito agrário, que resolve estas situações, tá? Que resolve estas situações. E, neste sentido, para que todo mundo fique sabendo, tá? E não possa alegar o desconhecimento de tal causa, tá? A gente já viu por diversas vezes, muito comum em fazendas aí, né? Em porteiras e tal, está sempre afixado um edital para quem passar ali poder tomar conhecimento da existência de uma demanda em cima desta propriedade. Nesse sentido, aos pedidos da inicial, seguindo os requisitos a partir do artigo 240, né, e depois reconfirmados no 312 do CPC, tá? É lícito ao autor cumular pedidos possessórios de condenação em perdas e danos, aqueles exemplos que eu acabei de dar, que o MST invadiu lá, matou gado, destruiu tratores e assim por diante, indenização dos frutos, tá? O que é a indenização dos frutos? Quando você tem uma propriedade produtiva, tá? Que ela está em safra, ela está em plantio, se for colhido qualquer coisa, deverá ser indenizado em preço justo e em dinheiro, tá? Daquilo que foi retirado durante o processo de ocupação daquela propriedade, tá?
Ainda nesse sentido, o autor pode requerer a medida necessária e adequada para evitar nova turbação ou esbulho. Turbação é ameaça e o esbulho é o fato, né? E pedir uma tutela provisória. Neste caso, vai ser uma tutela provisória de evidência, tá? Ou até mesmo ao final do processo que aquela tutela se torne uma tutela definitiva, tá? Definitiva. Nesse sentido, de acordo com 556, o réu ou réus, né, devido à pluralidade de partes no polo, tá, podem, em sede de contestação, né, alegar, tá, alegar tudo que for de direito, tá, para demandar a ação possessória, inclusive utilizando o fenômeno da reconvenção, tá, reconvenção, ok? E a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho que são cometidos aí pela parte contrária. Contudo, todavia, entretanto, abro a câmera neste momento para explicar algo extremamente importante. Já que falamos de tutela, tá? Já que falamos de tutela. Bem, as ações possessórias, né, nós temos a ação que é chamada ação de força. Prestem muita atenção no que eu vou falar do Sandro e Nerito. Quando aquele esbulho ou aquela turbação estiverem acontecendo em um período inferior a 1 ano e 1 dia, em um período inferior a 1 ano e 1 dia, ela é considerada de ação de força nova, tá? Ação de força nova. O que isso quer dizer, tá? A ação de força nova é aquela ação, né, que o juiz vai conceder uma tutela, tá? Se for convencido daquilo, sem necessidade de ouvir a parte contrária. Compreenderam? Sandro, né? Compreenderam? Sim, Tá? sim. Então, o que o juiz está fazendo? O juiz vai pegar aquela posse e vai determinar a sua reintegração ou qualquer outra coisa neste sentido para que aquelas pessoas sejam retiradas daquela propriedade. Contudo, se a ocupação daquela propriedade passar de 1 ano e 1 dia, tá? Passou de 1 ano e 1 dia, ela perde a força nova, ela é chamada de audiência de força velha. E nesse sentido, o juiz, em vez de determinar imediatamente a desocupação daquela propriedade, vai intimá-los para uma audiência, tá? Para uma audiência de justificação. E aí, na audiência de justificação, ele vai definir se concede a tutela ou não para a reintegração daquele bem. Tá? Por quê? Porque cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Eu cito o exemplo mais comum, que é aquela pessoa que foi turbada, que foi esbulhada, tá? Que foi esbulhada. Só um instantinho, senhores, por favor.
Oi, Sandro, Sara, Nelito, estão ouvindo? Oi, professor, agora eu estou. Oi, Beleza. professor, agora estou também. Então tá, é que o meu microfone estava fechado aqui, eu não percebi, tá? Então vamos lá. Ação de força nova e de força velha, passou de um ano e um dia força velha, necessária audiência de justificação para saber o porquê, tá? Para saber o porquê aquelas pessoas estão naquela posse. E aí o juiz vai analisar nessa audiência de justificação a possibilidade de conceder uma tutela. Lembrando sempre a situação de que há pessoas que têm o justo título daquela área e há pessoas que, embora se considerem, se digam proprietárias, não possuem o justo título daquela área, né? É o exemplo tradicional daquilo que eu sempre falo para os senhores do grilo, tá? Do grilo de propriedades como um todo. Não só propriedades rurais, propriedades urbanas também, tá? Então, nesse sentido, né? O artigo 556 diz que é lícito ao réu, na contestação, alegar que foi ofendido na sua posse, demandar proteção possessória e indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor. Tá? A redação desses artigos, embora seja de 2015, às vezes é um pouquinho complexa. Tá? Por que ela é um pouquinho complexa? Quando a gente vê pelo autor, é autor do fato, não é o autor da ação. Tá? Então a gente tem que ficar um pouquinho atento aí. Então é lícito ao réu, ou seja, aquele que é demandado em um processo judicial, em sua contestação, alegar que ele foi ofendido na posse e tal. O que normalmente se caracteriza com um abuso de defesa, né? E dependendo da situação, ser de forma ilegítima. Porque também há, no procedimento especial das ações possessórias, a possibilidade daquela pessoa pedir uma reintegração de posse, aí já que aquela posse está em cima de outra pessoa, né? Tá? Mas que aquela outra pessoa não tem o seu justo título daquela, não tem o justo título daquela localidade em especial, daquele imóvel em especial. Tá? Nesse sentido, se houver pendência de ação possessória quer dizer litispendência, tá? O autor e o réu não poderão propor ação de reconhecimento de domínio, tá? Exceto se a pretensão for deduzida em face de uma terceira pessoa. O que quer dizer isso, senhores? Bem, eu tenho uma ação possessória, ela está demorando para ser resolvida, tal. Né? Aquela pessoa que está em posse do imóvel não poderá usucarpir, tá? Não poderá usar da ação de uso capião enquanto houver pendência desta ação possessória. Ok? Por quê? Porque sob pena do perecimento do bem, tá? Sob pena do perecimento do bem durante o trâmite processual, tá? Então, nesse sentido, a legislação vigente protege, tá? E declara como impossível o uso capião no momento em que ainda houver pendência de julgamento, uma ação possessória versando sobre a mesma área. Compreenderam isso? Sim, professor. Beleza. Tá? Ainda nesse mesmo sentido do 557, o parágrafo único nos diz o seguinte: não obsta a manutenção ou reintegração de posse, a alegação de propriedade, tá? Ou de outro direito sobre a coisa, né? Herança e assim por diante. Ou seja, a posse pode ser mantida ou pode ser reintegrada, né? Independentemente da alegação de propriedade, tá? Ou independentemente de qualquer outro direito sobre aquela propriedade como um todo, desde que seja direito hereditário, tal, né? Ou até mesmo direito real. Por quê? Porque o fato efetivamente já aconteceu. Então, para acalmar os ânimos, apaziguar a situação, tá? O judiciário entendeu que, olha, mas vamos decidir com calma, com cautela, com zelo, para evitar conflito, né? No ano passado, foi amplamente divulgado aí nas redes sociais, no YouTube, um vídeo no Paraná, onde membros da mesma família acabaram se matando em um conflito armado por causa de uma briga de posse de algo hereditário. Não sei se vocês se recordam dessa situação, tá?
Mas eu nunca tinha ouvido tanto tiro com meia dúzia de pessoas como eu ouvi naquele vídeo. Ok? Compreenderam? Sim. Vamos lá. Regem o procedimento na manutenção e integração de posse as normas da seção 2 desse capítulo, que são as normas do procedimento comum, tá? Quando a ação for proposta dentro do ano e dia da turbação ou do esbulho, tá? É o procedimento comum, mas é o procedimento comum aonde prever a aplicação e a possibilidade da tutela de evidência, tá? Aquela tutela que o juiz não vai precisar efetivamente de provas para decidir, desde que seja, repito aí, ano e dia, a chamada ação de força nova, tá? A ação de força nova. Sendo ação de força velha, o parágrafo único diz o seguinte, olha, o procedimento é comum, mas aí não vai poder se aplicar de imediato a tutela, a não ser que haja, tá, a audiência de justificação, e é aquilo que tem sido feito nos últimos anos aí, ou melhor, desde que o CPC 2015 entrou em funcionamento, tá? No 559, diz também que se o réu provar em qualquer tempo que o autor, provisório, mantido ou reintegrado na posse, carece de idoneidade financeira, né, para, no caso de sucumbência, responder por perdas e danos, o juiz designar-lhe-á o prazo de 5 dias para requerer caução real ou fidejussória, sob pena de ser depositada a coisa litigiosa, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente. Ai, professor, não entendi nada do que esse artigo está dizendo. Dá para explicar? Sim, e é agora. Tá? Se o réu, aquele que está sendo demandado naquela ação, né, ele perdeu a sua posse, foi reintegrado ao autor. Assim, mas esse autor não tem capacidade econômica, né, numa eventual possibilidade de condenação, de reparar tudo aquilo que ele fez. Tá? Então, ele pode requerer, tá? Ele pode requerer ao juiz, né, que cobre daquela pessoa que está naquela posse uma caução real ou fidejussória. Caução real é a caução em dinheiro e fidejussória é em garantias ou em imóveis ou em pedras preciosas ou qualquer coisa que tenha valor legal e que não pereça com pouco tempo, né? Que tenha uma durabilidade, uma vida útil de alguns anos, face a demora natural das ações possessórias. Então, vamos lá, o MST turbou aquela situação, tá? Está lá e entrou com uma ação de manutenção de posse. Né? O réu, o dono daquela propriedade, aí, vou dar o exemplo do Sandro, que é o meu criminoso de plantão, como sempre, né? O Sandro, que era o dono daquela área, tinha seu justo título, tá? Aí ele falou assim, pois é, mas ó, quebraram o trator, destruíram casa, mataram um monte. E esse povo não tem dinheiro, tá? E eu não posso perder. E aí você vai requerer, tá? Você vai requerer, então, que aquelas pessoas que lá estão depositem caução real ou fidejussória. Ah, mas e se não for depositado? Aí o juiz pode inverter a situação liminar, mandar todos desocuparem a área vai ficar vazia, a área vai ficar vazia até uma decisão. Mas, professor, a área está vazia, beleza, mas a plantação precisa de cuidado, a criação lá, o gado precisa de cuidado, e se eu largar, vai tudo perecer, vai tudo destruir, vai tudo morrer. Nesse sentido, há a possibilidade da instauração de um síndico, tá? A instalação de uma pessoa nomeada pelo juiz para continuar na administração daquela propriedade, mas que não tenha lá o ônus, né, de proprietário daquela área, tá? E ele vai ter a responsabilidade de prestar essas informações de maneira judicial, mas sem obrigatoriedade possessória como um todo, tá? Vai administrar aqueles bens. Ah, chegou a época de vender os boi que estão lá, vai vender, vai ser depositado tudo em conta judicial, né? Colheu a plantação, depois não vai fazer mais nada, enquanto houver aí a celeuma desta lide, tá? A celeuma desta briga judicial sobre aquela propriedade. Ah, professor, mas aí depois, no futuro, teve uma sentença, a sentença foi favorável àquele proprietário mesmo, que foi esbulhado, que ele foi retirado.
que pode acontecer? Já lemos ali atrás que ele pode, tá? Pedir condenação em perdas e danos, indenização dos frutos, e em especial daqueles frutos que sequer foram plantados, tá? Por quê? Porque devido a esta situação particular do artigo 559, tá? Ninguém podia ali entrar, né? Ali entrar naquela área como um todo para produzir absolutamente nada. Beleza? Beleza? Beleza, professor. Joia. Seção 2. Manutenção e integração de posse. O possuidor, tá? Entendam novamente a diferença entre possuidor e proprietário, tá? O possuidor tem direito a ser mantido na sua posse, ou seja, no caso de turbação, no caso daquele incômodo, no caso daquela ameaça que ele está tendo, né? Que o MST acampou do lado de fora da fazenda dele, tá? Então ele tem direito a ser mantido nesta posse, né? E reintegrado, no caso de ter sido forçado dali sair, né? Com uso de força por aquelas pessoas que estão tentando invadir aquela propriedade, ok? Tá? Contudo, todavia, entretanto, incumbe ao autor provar, tá? Para a sua manutenção e reintegração, primeiro, a sua posse. Tá? Fácil provar. Normalmente, os vizinhos depõem nessa situação ou fazem declarações reconhecidas em cartório, dizendo que ali, fulano que estava ou exercia a posse há mais de não sei quanto tempo. Tá? A turbação e o esbulho praticado pelo réu. Isso é bastante simples provar também. O cara não está mais lá. Tá? A data da turbação ou do esbulho, isso é extremamente importante. Faça ação de força nova e força velha. Tá? E a continuidade da posse, né? Embora turbada, na ação de manutenção ou perda da posse, na ação de reintegração, tá? Que são ações distintas, certo? Então, nesse sentido, tá? Haverá uma decisão nessa ação de reintegração de posse, ou até mesmo de manutenção da própria posse, relacionada a quem deve estar ali colocado. Tá? Por isso que eu disse para os senhores, ação de força nova, aquela força de menos de ano e dia, ela é extremamente importante nesta situação. Ok? Compreenderam? Professor, Oi, deixa eu tirar uma dúvida. vai lá. Quando a gente entra com reintegração de posse, manutenção, desculpa, reintegração de posse é quando houve o esbulho, né? Quando houve o esbulho, exatamente. Isso. Aí, quando é manutenção, é quando está o outro lá, É a turbação. a turbação. Exatamente. A turbação. Porque está na posse, né? É o mesmo incômodo, exato. É aquela ameaça que você está sofrendo, né? Por aquelas pessoas que estão ali cercando a sociedade. Ok? Certo, beleza. Mas o mais importante, Sandro, o mais importante em geral, É a data lá, né? é a data. Exatamente. Não pode passar de um ano. Passa de ano e dia, bicho, aí a coisa vai enrolar. Tá? E assim, Mas- tem muita gente que tem tanta propriedade que o cara deixa o tempo passar. Por quê? Porque ele não dá conta de estar fiscalizando tudo aquilo que ele tem. Uhum. Mas nesse caso, ele pode entrar pedindo força policial para tirar esse pessoal em menos de um ano? Mas lógico que pode, mas normalmente quem vai fazer isso é o próprio juiz, tá? Uhum. E nós temos casos de reintegração de posse. Tem um caso que aconteceu aqui na Chácara dos Pinheiros, não tem muito tempo, tem uns 3, 4 anos, tá? Onde o pessoal tem uma chacrinha ali, o pessoal grinou, começou a dividir a chacrinha, tal, tá? E eu passava por ali com certa frequência, até mesmo porque tinha algumas obras que estavam sendo feitas ali no Jardim Itália, e como eu moro no Califórnia, para eu ir do Califórnia até a Unic, às vezes eu passava ali por dentro, tá? Certo. Que eu ganhava, e eu vi aquilo por diversas vezes, falei para minha esposa, falei, olha, isso aqui vai dar problema. Mas foi dito e feito. E aí foi a força policial. Primeiro foi em número insuficiente, tá? Aí o que aconteceu? Os grileiros, né, os que já estavam morando, que já tinham esbulhado a posse daquela propriedade, reagiram e colocaram a polícia para correr. Ô, louco. É sério? Colocaram a polícia para correr. Foram lá em 2 viaturas, 4 policial. No dia seguinte foi 3 ônibus de polícia e o choque. Tá? E a força de choque. E colocaram os caras para fora. Por quê? Determinação judicial.
Além disso, tem um agravamento, viu, Sandro? Um agravamento nessa situação, nesse exemplo em particular que eu estou te dando, que houve também um crime, já que aquelas pessoas desobedeceram uma ordem judicial, uma ordem de um magistrado, né? Praticaram aí também o crime de desobediência, tá? Ou a parte deles, aqueles que não conseguiram fugir, foram presos. Colocou mudo pro professor aqui, que maravilha. Tá? Entendi. Tá? Não sei quem foi que fez essa graça aí, mas... né? Então, aí nós temos a situação do crime de desobediência, tá? E sendo preso em flagrante, no mínimo 30 dias aí de cana para cada uma daquelas pessoas. Ok? Obrigado. Beleza. Oi, Sara. Microfone fechado. Nada não. Oi, Janaína. E aí, tudo bem? Tá. Ô, Nelito, você estava ontem à noite lá na faculdade, não estava, Nelito? Nelito, tá aí, Nelito? Microfone fechado? Você estava ontem à noite na faculdade, né? Sim, Ah, beleza. Eu lembrei de você. A gente se viu lá no SA, né? sim, foi lá mesmo. Beleza. Eu já estou conseguindo ligar o nome à pessoa, viu, Nelito? Estou ficando bom nisso, hein? Tá? Então, continuando, senhores, né? Então, está instruída, tá? 562. O juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado de liminar de reintegração, tá? Sempre aqui na Força Nova. E, na Força Velha, a audiência que for designada, que é chamada audiência de justificação. Por quê? Porque aqui tem a palavra justifique, e foi o melhor nome que o judiciário entendeu para colocar nessa situação aí, tá? Colocar a nomenclatura desta audiência quando se for ação de força velha, certo? Parágrafo único. Contra a pessoa jurídica de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos representantes judiciais. O que isso aqui quer dizer? Bem, se aquela terra for uma terra pública, ou aquele imóvel for um imóvel público, né, o juiz vai falar, bem, aqui eu tenho participação do Estado e eu vou ouvir o Estado primeiro, tá, ou seus representantes, antes de efetuar qualquer ação. Prerrogativa, tá, do direito da pessoa jurídica de natureza pública, ok? Entendo aí, pessoas jurídicas de direito público, também as autarquias e as empresas de capital misto, público-privado. Invadiram uma fazenda do Banco do Brasil. Bem, a fazenda do Banco do Brasil é empresa de economia mista, também vai ter que ser ouvido aí, tanto para reentregar ou para manter os representantes judiciais ali do Banco do Brasil e assim por diante. Ok? Se for considerada, tá, suficiente a justificação, ou seja, aquilo que for apresentado para o juiz naquela audiência, lembrando que é caso de força velha, tá? Força velha mais de ano em dia, o juiz vai expedir um mandato, tá, de manutenção ou de reintegração, tá? Com força de sentença, mas sendo aí uma decisão interlocutória, tá? Ele tem força de sentença, mas é uma decisão interlocutória, tá? Concedido ou não o mandado liminar da manutenção ou da reintegração, o autor promoverá nos 5 dias subsequentes, tá, a citação do réu para querer contestação no prazo de 15 dias, tá? No prazo de 15 dias, certo? Professor, eu não entendi isso aí. Senhores, aqui tem uma brecha jurídica complicadíssima. E essa brecha jurídica aqui, tá, dá força para aquele que for um pouco mais esperto de anular aquela medida liminar, tá? De anular aquela medida liminar. Como assim, professor? Como assim? Bem, se ele for concedido ou não, tá? Ele vai intimar aquelas pessoas na hora para, através da força policial, reintegrar aquela posse, ou não vai fazer nada se for para manter. Contudo, o autor da ação, tá?
Isso é inovação no CPC 2015, isso não existia antes. O autor promoverá nos 5 dias subsequentes, tá? 5 dias úteis subsequentes a essa concessão ou não daquela liminar pedida em tutela, tá? A citação do réu para querer contestar a ação no prazo de 15 dias. O judiciário jogou para o autor, tá? Jogou para o autor a responsabilidade da citação, tá? Do réu. Compreenderam? Então não adianta eu recolher, pedir ao oficial de justiça. Não, a responsabilidade é sua. Você vai ter que citar de algum jeito, tá? Por AR, ou você pague, né, num cartório registral e notarial, uma diligência de um oficial cartorário até aquele tal lugar para fazer aí a citação daquelas pessoas, tá? Ah, professor, mas é muita gente, se for o cara lá agora, se for sem polícia, vai dar BO. Joia, faz um requerimento aí perante a polícia militar e pague as diligências da polícia, que você pode, através de taxa, né? Taxa de prestação de serviço da autoridade, requerer esta prestação de serviço. Não é barato. Não é barato. Custa aí, no mínimo, hoje, uma diligência da polícia, R$ 1.800, tá? Então, em havendo essa situação, mas também dependendo do tamanho daquela área que tá com um problema, R$ 1.800 é uma bagatela. Ok? Então, nessa situação, o autor, tá, vai promover a citação nessas formas que já falei para os senhores. Se tiver possibilidade de prestação de serviço dos Correios, também poderá ser utilizado aí a correspondência com a R, com aviso de recebimento para aquelas pessoas que lá estão, ok? Bem, quando ordenada a justificação prévia, o prazo para contestar será contado da intimação da decisão que deferir ou não a liminar. Então, temos força nova, tá? Aqui, e aqui já temos a situação de força velha, porque se teve uma audiência de justificação, dali a alguns dias o juiz vai dar as suas conclusões, vai dar a sua decisão interlocutória da justificação, e aí vai começar a contar o prazo para a contestação quando da publicação, tá? Quando da publicação da decisão que deferiu ou não aquela liminar nas ações de força velha, tá? Neste caso em especial, né, entendam, já há constituído no polo passivo também o seu advogado. Por quê? Porque ele vai participar desta audiência, já devidamente instruído. Já ao passo que a ação de força nova não tem sequer conhecimento da parte contrária da propositura daquela ação, tá? Então, aí é por isso que o autor vai ter que providenciar aí a citação do réu ou dos réus. Compreenderam isso? Sim. Beleza. Tá? No litígio coletivo, pela posse de imóvel, né, quando esbulho ou turbação afirmado inicial houver ocorrido há mais de ano e dia, o juiz, antes de apreciar, vai a audiência de mediação, tá? Face à pluralidade, já havia falado essa situação para vocês, tá? E aqui, concedida liminar, tá? Se ela não for executada no prazo de 1 ano a contar da data, ela vai perder a sua força, vai deixar, ele vai ter que ter um outro pedido, tá? Pode acontecer, pode, às vezes aquela propriedade é muito longe, demora, ou nos dias de hoje é raro, mas pode acontecer, né? Por exemplo, no Acre, vou contar um exemplo de alguma coisa aí que eu conheço pessoalmente. No Acre tem determinados lugares que para você chegar é 3 dias de barco. Tá? Determinadas comarcas, 3 dias de barco, e aí isso dá uma travada geral no processamento aí da reintegração de posse, de uma liminar e assim por diante. Então pode acontecer, tá? Uma diligência policial numa localidade distante dessa, o seu custo agregado é muito mais elevado, tá? Então isso também pode demorar a ser concluído, tá? Mas nós temos aqui então esse prazo limite de 1 ano, tá? Para estar executada aí a liminar, ok? O Ministério Público sempre vai ser intimado para comparecer à audiência na qualidade de custos legis, tá? E a Defensoria Pública sempre será intimada quando houver alguém beneficiário da gratuidade da justiça, né? O juiz poderá, caso necessário, comparecer na área de litígio para fazer a sua diligência, para ele ter
clareza daquilo que está acontecendo. Porque às vezes o camarada está alegando que a propriedade dele está sendo invadida e não é a propriedade dele, tá? Então o juiz munido de ferramentas aí, e de técnicos especializados vai visitar aquele local para tirar as suas conclusões e aplicar corretamente aquela tutela jurisdicional, tá? Os órgãos responsáveis pela política agrária, urbana, União, Estado, Distrito, Município e assim por diante, aonde estiver citado, né, situado aquele imóvel, poderão, tá, ser intimados para audiência, né, e manifestar se tem interesse sobre aquilo ou não, né, em relação àquele conflito possessório. Por que isso? Porque é muito comum pedidos de reintegração de posse ou manutenção de posse em áreas que estão sendo desapropriadas já para a reforma agrária. Tá? E o INCRA tem tido nos últimos anos muito problema aí com esse tipo de coisa. A saber, um grande exemplo mesmo é o MST. O MST, ele fez acampamento aqui do lado antes, na época que Itamaraty Norte ainda pertencia ao Banco Itamaraty S.A., que estava sendo negociada com o governo federal, né, para a reforma agrária. Eles já acamparam do lado, já começaram a tentar aí esbulhar e turbar aquela propriedade, porque sabiam que aquilo ali seria destinado para a reforma agrária. Ou seja, os caras ficam de olho, né? E outra coisa importante, só invadem, senhores, eles só invadem propriedade produtiva. Se a propriedade não for produtiva, o MST não vai lá, tá? Não vai lá. Compreenderam? Sim. Beleza. Enquanto isso, no mais, qualquer coisa, aplica-se o procedimento comum, tá? Vamos fazer 5 minutinhos de intervalo aí, né? Aí a gente já vai falar sobre o interdito proibitório, tá? E vamos dar uma pincelada também em um outro material aí, tá? Por quê? Ação de divisão e demarcação de terras particulares, ela não é interesse para a gente nesse momento, porque ela é um procedimento comum e não faz parte aí dos procedimentos especiais, nem muito menos das tutelas de causa repetitiva, ok? Então, 5 minutinhos e a gente já volta. Beleza, professor.
E aí, pessoal, vamos continuar? Estão ouvindo aí? Sandro, Sara, Janaína? Sim, professor. Beleza. Então vamos lá. Do interdito proibitório, artigo 567. Bem, o interdito proibitório, por via de regra, ele é uma espécie de mandado de segurança de forma preventiva, tá? Ou seja, o possuidor daquele direito, direto ou indireto, não é necessariamente o proprietário, pode ser aquele arrendatário que esteja tomando conta daquela propriedade, assim por diante, e tem o justo receio, tá? Ou seja, começar a acampar do lado da fazenda do cara. Então ele tem certeza, tá? Que aquilo ali não estão ali à toa, tá? Vão invadir ou a fazenda dele ou a fazenda do outro lado, ou às vezes estão acampados no meio da fazenda dele mesmo, tá? Ele pode requerer ao juiz, né, que o segure da turbação ou esbulho iminente, tá? Mediante mandado proibitório. Para que serve então o mandado proibitório? Mandado proibitório, interdito proibitório, é um mandado de segurança preventivo, tem força de mandado de segurança, tá? E ele fará com que, tá, aquelas pessoas que estão ameaçando aquela situação de turbação e de esbulho, tá, paguem ao, no caso, réu, né, aí, uma pena pecuniária, caso transgrida o preceito. Uma pena pecuniária. Que encrenca é essa de pena pecuniária? Multa diária. Tá? Enquanto durar aquele acampamento naquela localidade, vão pagar lá, sei lá, 10 mil reais de multa diária. Né? Exatamente pela situação de risco. Porque o cara, numa situação de risco dessa, vai deixar de fazer as suas outras atividades habituais, tá? Vai deixar de fazer as suas outras atividades habituais e ficar se dedicando só àquilo. Então, se faz necessário que ele tenha uma remuneração neste sentido. Então, o interdito proibitório, tá? Ele tenta apaziguar a situação com aquilo que é mais importante, né, para o cidadão brasileiro, que é o seu bolso. Mexeu no seu bolso, aí nós temos um problema bem sério. Mexer em qualquer outra coisa, o cara não liga, mas mexendo no bolso, arrancou o seu dinheiro, ele vai ter aí determinadas posturas bem claras neste sentido, ok? Compreenderam, gente? Sim, professor. Beleza. Então, neste momento agora, nós vamos mudar o nosso foco, tá? E eu vou estar abrindo aqui para vocês uma outra tela, já que, como a nossa matéria, ela fala acerca de causas de natureza repetitiva, tá? Nós vamos falar também, a partir de agora, dos incidentes de causas repetitivas ou demandas repetitivas, tá? E nós vamos mudar para o artigo 976, tá? 976 do Código de Processo Civil. Já vou compartilhar aqui com vocês, tá? Porque isso, na verdade, é aquilo que nós chamamos de tutelas coletivas, tá? Ou recursos repetitivos, ou até mesmo causas comuns, tá? Vou pegar aqui a tela. Não, essa. Agora sim. Senhores, artigo 976. Resolução de demandas repetitivas. Isso é uma inovação do CPC 2015. Não existia anteriormente, tá? E peço que os senhores prestem muita atenção. Porque dependendo daquilo que os senhores forem seguir na carreira profissional de vocês, vocês vão trabalhar ou não com essa situação de demandas repetitivas ou demandas simultâneas, tá? Por exemplo, vamos imaginar a seguinte situação. Tá, o Sandro, meu criminoso de plantão, Sandro aí, Sandro Arruda, tá lá no leilão da Caixa Econômica de Imóveis. Tá? Leilão da Caixa Econômica de Imóveis. Caixa Econômica vende os seus imóveis em leilão, aqueles imóveis que as pessoas perderam por falta de implemento no financiamento daquelas causas, né? E eles vão vender em leilão do jeito que está. Do jeito que está. Né? Se tiver gente morando lá, vai ser o Sandro, depois de arrematar aquele bem, que terá a responsabilidade de reintegrar a sua posse.
Só que o Sandro, como nós todos sabemos, o Sandro é um cara que tem bastante dinheiro. Faça as suas atividades não tão lícitas, né, Sandro? Exatamente, professor. Exatamente. Então, o Sandro tem um certo dinheiro. Então, em vez de ele comprar um apartamentozinho, ele comprou 50. Tudo ocupado. Bem, ele vai pedir em 50 processos diferentes? Sim, em 50 processos diferentes. Mas é o mesmo objeto, né? Uma reintegração de posse, correto? Tá? E todos pautados pela aquisição do Sandro desses imóveis perante a leilão da Caixa Econômica Federal, independentemente do valor que ele adquiriu. Ok? Nesse sentido, então, nós temos uma situação chamada situação de causas repetitivas. Tá? Causas repetitivas. A parte inicial é a mesma, o objeto é o mesmo, tá? Tá certo que a parte ré é contrária, tá? Mas nós temos aí uma situação de demandas repetitivas, a grosso modo, a grande exemplo, tá? Nesse sentido, em sendo repetitivas e sendo autuadas por diversas vezes, o judiciário vai trabalhar de uma maneira um pouquinho diferente, tá? Em havendo constatação de causas de natureza repetitiva, será pego um desses processos, tá? De forma aleatória, através de sorteio, tá? Para ser o chamado processo piloto, tá? Processo piloto. E este processo vai ser julgado com todo o andamento processual normal, né? E a sua decisão, ao final, vai ser distribuída para todos os demais, seguindo a mesma ordem, desde que seja a mesma parte autora e o mesmo objeto de pedido. Tá? Nesse caso, reintegração. Não é o mesmo imóvel, mas é o mesmo objeto. A reintegração daquela posse, né? Face a natureza aí da aquisição. É um exemplo bastante simples. Neste sentido, antigamente não se existia isso. Eram 50 processos, eram 50 instruções, 50 julgamentos, tá? Hoje, 50 processos é uma instrução só. É uma instrução só e ela vai valer para todos eles, desde que observado a própria natureza aí destes incidentes, já que estamos falando de demandas de cunho repetitivas, tá? Então, é cabível a instalação de incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver simultaneidade, tá? Então, o que acontece? O Sandro fez tudo isso e para ganhar o seu tempo, o advogado que o Sandro contratou, que é um advogado muito bom, tá? Que é um advogado muito bom, ele vai propor a instauração do chamado incidente de resolução de demandas repetitivas, ou IRDR, tá? Anotem esse nome, IRDR, tá? Incidente de resolução de demandas repetitivas, certo? Então, ela vai evitar, tá? Ela vai evitar um retrabalho gigante no judiciário e vai resolver tudo com muito mais rapidez, tá? Muito mais rapidez. Mas o advogado do Sandro, então, vai ser responsável pela instauração do IRDR. Compreenderam isso? Sim, compreendi. Então, o IRDR ele tem a sua natureza, né? Quando houver uma efetiva repetição de processos controversos sobre a mesma questão, unicamente de direito, não é uma questão fática, correto? É unicamente de direito. Sandro comprou, ele tem o direito, ele é proprietário daquele imóvel legalmente constituído, tá? E está providenciando aí a sua. Minha esposa esqueceu que eu estou em aula e ela simplesmente resolveu sair e tá com o carro ligado aqui do lado. Só um instante, pessoal. Bem, é assim que funciona. Desculpem aí, gente. Sábado em casa não é fácil, tá? Continuando. Então, versando unicamente sobre questão de direito, não questão fática, tá? Muito embora poderá, em alguma eventual contestação dessas ações aí, ter um dos requeridos aí, né, um dos réus dessas ações aí que o Sandro está colocando na reintegração de posse, tá? O cara aduzindo o direito de forma diferente, né? E é muito comum, volto a dizer, né? Estamos fazendo um paralelo de demanda repetitiva e ação possessória, tá? É muito comum esse tipo de pessoa que está morando nesse apartamento ter comprado o ágio e está pagando o valor daquele ágio para o antigo proprietário, né? E aquele cara está simplesmente pegando dinheiro e não está passando nada para a Caixa Econômica, tá?
acontece muito, mas muito mesmo, ok? Bem, não são exigidas custas processuais no incidente de demanda repetitiva, tá? A desistência ou abandono de um processo não impede o mérito do incidente, até porque você pode, dentro desses 50 processos aí, Sandro, que você tem, um daqueles caras que está lá, fala, não, Sandro, é o seguinte, eu não quero sair daqui, não, eu compro um apartamento de você, e aí você desiste daquele processo como um todo, tá? Em vez de ter 50, agora vai ter 49, mas continuam aí havendo as causas repetitivas, havendo os incidentes de natureza repetitiva. Correto? Compreendeu isso? Sim. Beleza. Tá? Se não for o requerente, o Ministério Público intervirá obrigatoriamente no incidente e deverá assumir a sua titularidade caso desistência ou abandono. O Ministério Público sempre vai ter que dar o seu piteco, até porque a função do Ministério Público no nosso ordenamento jurídico é a função de custos legis, tá? Bem, a instauração também poderá ser inadmitida, tá? Se houver ausência de qualquer dos pressupostos, né? O que não impede, né? Que não impede que, para aquela determinada ação que está sendo suscitada como causa repetitiva, tá? Que ela seja corrigida ou ela seja emendada e vire e atenda às características mínimas, aos pressupostos mínimos necessários, tá? Bem, é incabível o incidente de resolução de demanda repetitiva quando um dos tribunais superiores. Quem são os tribunais superiores? STF e STJ, tá? No âmbito da sua competência, já tiver afetado o recurso que definiu aquela tese sobre aquela questão de direito material ou processual repetitiva, que é chamado também a repercussão geral. Isso acontece muito no nosso país em matéria tributária, tá? O STF e o STJ julgam determinada matéria e falam, olha, isso aqui a gente já pacificou. Neste sentido, eu não posso implementar nas minhas causas de primeiro grau aqui um incidente de demandas repetitivas. Mas aí o que eu faço então, professor? Se ele já definiu, eu tenho um monte de causa, entra com cumprimento de sentença. Tá? Por quê? Porque você já tem uma decisão colegiada de tribunal superior, tá? Ela vira quase que lei. Então, nesse sentido, o processo encurta vertiginosamente, dá celeridade ao judiciário, tá? E você pede, no final, simplesmente um cumprimento de sentença. Nós temos muitas decisões aí relacionadas à matéria do direito do trabalho, né? Em especial, recentemente, quanto aos motoristas de caminhão, tá? Que o STF e o STJ decidiram algumas coisas, e aqueles caminhoneiros que são caminhoneiros individuais, que não são filiados a um sindicato, podem estender essas decisões a si mesmo através do cumprimento de sentença. Compreendeu? Compreendido aí, pessoal? Sim, sim. Bacana. Então, ingressado com cumprimento de sentença, a ação vai ficar reduzida. Né? Normalmente é resolvida uma situação dessa num prazo de 30 dias, tá, senhores? Né? Incidente de resolução de demanda repetitiva não tem custas, tá? E vai ser sempre iniciado por competência privativa, de acordo com o CPC, tá? Um incidente de demandas repetitivas, tá? Em segundo grau de jurisdição, ou seja, sempre em tribunal, tá? O 977 já diz, então, aqui todo o processamento, tá? Deste incidente, né? Ele tem quase que uma natureza recursal, né? Já começando em segundo grau. E ele deverá ser sempre dirigido, tá? Lá em cima, em vez de excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara tal, excelentíssimo senhor desembargador, presidente do Egrégio Tribunal de Justiça de qual estado, tá? Poderá também ser dirigido através do juiz ou relator por ofício, mas isso não é nossa competência enquanto advogados. É quando o juiz verificou que tem inúmeras causas na sua vara, na mesma situação, e ele suscita, tá, um incidente de demandas repetitivas, o IRDR, certo? Pelas partes, por petição, aquilo que eu já falei, né? E pelo Ministério Público ou Defensoria, quando estiver atuando nos casos, tá? Também por petição.
sempre visando dar celeridade, tá? Sempre visando dar celeridade aí na resolução desses incidentes e ganhar prazo aí para o próprio judiciário. O judiciário fica muito feliz porque atende, assim, com resolução de demandas repetitivas, as metas propostas pelo CNJ, né? Que tá sempre baixando a quantidade de processo aí nas varas de sua competência. Perfeito? Né? O ofício ou a petição será instruído sempre com os documentos necessários à demonstração e preenchimento dos pressupostos do incidente. Ou seja, vai trasladar, né? Hoje, com o processo judiciário eletrônico, já não precisa, ele vai fazer apenas a referência àqueles processos, tá? E no juízo de admissibilidade do tribunal, o tribunal vai verificar se aqueles incidentes de causa repetitiva são efetivamente coligados ou não. Em havendo algum processo de referência colocado no meio que não verse, ele será retirado daquele incidente, ok? Compreenderam isso aí também, né? Nerito, Sandro, compreenderam? Sim, professor. Bacana, bacana, tá? O julgamento do incidente caberá a um órgão indicado pelo regimento interno do tribunal, tá? Sempre com finalidade de uniformização de jurisprudência. Ou seja, a interpretação da lei deve ser a mesma para todos. É por isso que nós temos aí súmulas e súmulas vinculantes. O Tribunal Superior decide sobre o mesmo assunto de forma reiterada, né? De forma reiterada, e nessa reiteração eles editam as chamadas súmulas, tá? O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente, eu não sei se temos aqui no nosso tribunal, eu realmente não sei, até porque eu mesmo nunca advoguei nisso, embora conheça a matéria, tá? Eu nunca tive um incidente de causa repetitiva. Eu não sei se aqui há uma turma especial para julgar isso. No Tribunal de São Paulo, no Tribunal de Justiça de São Paulo, eu tenho certeza que tem uma câmara especializada em incidentes de demandas repetitivas, tá? Né? Bem, o órgão colegiado incumbido para julgar, fixar a tese jurídica, julgará igualmente o recurso, remessa necessária ou processo de competência originária de onde originou o incidente. Isso quer dizer o seguinte, olha, falando em remessa necessária é o seguinte, com uma ação própria de segundo grau, tá, o seu recurso, né, ou sua reapreciação por tribunal superior se faz necessária. Tá? Então, aquela turma colegiada, aqueles desembargadores que decidirem a respeito deste incidente, independentemente da quantidade de votos, se o acórdão for unânime, por exemplo, obrigatoriamente terá que ser enviado à Corte Superior, a Tribunal Superior, né, para ratificação daquela decisão. Né? Em sendo unânime, normalmente é muito rápido lá em cima, tá? Desde que esteja a decisão alinhada com as jurisprudências daquelas cortes. Se não está alinhada, ele vai refazer todo o exame de mérito, tá? E dependendo da Câmara, porque aí muda, né? Nós vamos estar trabalhando aí com no mínimo 9 ministros, tá? Aí o prazo também pode ser um pouco mais extenso. Por via de regra, aqueles processos que eu tenho acompanhado nesta situação, tá? Embora eu não tenha nenhum processo nessa situação, mas eu tenho acompanhado alguns, o prazo de resolução em cortes superiores está durando em média 8 meses, tá? Não mais do que isso. Ok? Bem, a instalação e julgamento vão ser sucedidos de ampla divulgação. Por quê? Face à necessidade da repercussão geral, né? E através de registros do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Por quê? Porque sendo decidido aparecer alguma demanda, o cara vai simplesmente, com base na repercussão geral, pedir o seu cumprimento de sentença, mesmo que ele não tenha participado deste incidente, já que a jurisprudência foi uniformizada. Certo? Os tribunais têm que manter um banco de dados atualizado com esse tipo de informação. Nós temos aqui, no Tribunal de Justiça, o banco de dados de jurisprudência. Tá? No site do TJ, vocês podem fazer a pesquisa lá e verificar dicotomias jurisprudenciais acerca de determinadas teses repetitivas. A que está mais em voga hoje é a do TUSH e do TUJ, né? Da tarifa de uso de sistema de distribuição e geração de energia elétrica. Tá? Então, você vai poder ter uma ampla base lá de cadastro. Quando houver uma determinada sentença, essa sentença já transitou em julgado, você pode, dependendo da situação, requerer apenas
no seu caso, em particular, o cumprimento daquela sentença já pacificada em segundo grau e que teve a sua reanálise efetuada em corte superior. Ok? Para possibilitar a identificação dos processos abrangidos pela decisão do incidente, o registro eletrônico das teses jurídicas, né, constantes deste cadastro conterá, no mínimo, fundamentos determinantes da decisão e os dispositivos a ela relacionados. Tá? Por quê? Para evitar aquilo que a gente ataca no embargo de declaração, tá? Que é a omissão, obscuridade ou contradição. Tá? Novamente, também por face da necessidade de uniformização de jurisprudência superior. Ok? Aplica-se o disposto neste artigo aos julgamentos dos recursos repetitivos e repercussão geral em recurso extraordinário, tá? Repercussão geral em recurso extraordinário, quando for, então, aí da ordem do STF, tá? Por via de regra, por força de lei, o incidente será julgado num prazo de 1 ano e terá preferência sobre os demais feitos, até exatamente por manter as metas de CNJ de resolução de demandas, tá? Ressalvados aqueles que envolvam réu preso e habeas corpus, que tem ainda preferência maior do que as demandas repetitivas, até porque versa sobre algo aí, sobre o direito indisponível do indivíduo, que é o direito da sua liberdade. Professor, nós estamos falando de réu preso no CPC? Estamos falando de réu preso no CPC. Por quê? Porque aqui nós estamos gerenciando o trâmite processual em cortes superiores. Ok? Tá? Mas, mesmo assim, em sendo superado este prazo, né, no caput do artigo 980, cessa a suspensão dos processos previstos no 982, tá? Salvo decisão fundamentada do relator em sentido contrário, tá? Neste caso, essa suspensão dos processos aí de repercussão geral, que está no STJ do TUJ e do TUJ, todo ano o ministro Raul, não sei o quê, meu xará, né, já está 3 anos com ele coloca uma decisão fundamentada ainda da necessidade de se manter sobrestado ou suspenso aqueles processos no molde do artigo 982. Tá? Após a distribuição, regra simples de distribuição de processo, tá? O órgão colegiado competente, ou seja, para quem caiu naquele sorteio, vai julgar o incidente e fazer o seu juízo de admissibilidade, que eu já tinha falado para vocês agora há pouco, né? Considerando sempre a presença dos pressupostos do artigo 976, que é isso que nós temos aqui, ó. Repetição, risco, ofensa da segurança jurídica e assim por diante. Ok? Compreenderam isso? Sim. Beleza. Então vamos lá. Lembrando sempre que todo órgão colegiado, no mínimo com a presença de 3 desembargadores, nós temos 3 personalidades distintas. Um é o presidente, o outro é o relator e o terceiro é o vogal, ou também chamado de desempate, tá? Ou voto de Minerva, né? Então, o relator, ele vai ser o titular da ação, vai apresentar o seu voto naquele julgamento, tá? O presidente pode acompanhar o voto ou apresentar voto distinto, e o vogal, né, é o desempate, porque às vezes o relator tem um entendimento, o presidente tem outro entendimento, e o vogal vai decidir com qual dos dois ele vai acompanhar. Lembrando que já nessa situação não temos aí um acórdão unânime, né? E também cabe base aí para alguns recursos, chamados recursos especiais aí, e até mesmo o ROC, o recurso ordinário constitucional, quando a matéria versar a respeito de assuntos da Constituição Federal. Ok? Tá? Nesse sentido, admitido o incidente, ou seja, ele foi aceito, o relator vai suspender aqueles processos, vai determinar a suspensão ou de forma individual ou de forma coletiva, tá? Que tramitam no Estado ou região ou conforme o caso. Há situações onde o incidente de demanda repetitiva vai começar em sede de Tribunal Superior. Por quê? Porque ele não está afeto a um Tribunal de Justiça em especial, e sim a todo o território nacional. Ok?
vai poder requisitar informações aos órgãos, né, aonde tramita aquele processo, não no juiz que tramita, tá, aquele processo, e sempre esses órgãos vão prestar informações num prazo de 15 dias. Estes órgãos que vão informar também vão trabalhar na qualidade de amicus curiae, ou seja, amigo da corte. É simplesmente informativo, tá? E o Ministério Público será também intimado para se manifestar sempre num prazo de 15 dias, certo? Em determinada suspensão vai ser comunicado aos órgãos competentes, ou seja, ao Tribunal de Justiça de cada estado, tá? Ou as determinadas varas, quando for de competência originária de segundo grau, para a suspensão daqueles processos. Ok? Durante a suspensão, a tutela de urgência deverá ser dirigida ao juízo onde tramita o processo suspenso. Que encrenca é essa? Que encrenca é essa? Que é o parágrafo 2º do artigo 982. Bem, se durante aquela suspensão houver o risco de um dano irreparável, tá, ou de dificílima reparação, o autor daquele processo em especial poderá fazer um pedido de tutela. E essa tutela vai ser dirigida ao juízo da onde se tramita aquele processo que se encontra suspenso, tá? Certo? Então, visando sempre aí para a garantia da segurança jurídica, ou seja, precisamos, qualquer um dos legitimados nos artigos 9, 77, incisos 2 e 3, Ministério Público, Defensoria Pública ou o autor, poderá conhecer recurso extraordinário ou especial e suspender, né, os processos individualmente ou coletivamente naquele território em que ele está instaurando aquele incidente, ok? Quando a instauração versar a atividade da Defensoria Pública e do Ministério Público do autor daquelas demandas repetitivas, não se estendendo a outras unidades da Federação, sendo isto de autonomia sempre da Corte Superior, ou STF ou STJ. Tá? Ou STF ou STJ. Se essa suspensão que se refere ao inciso 1º deste artigo, tá, ó, né? Peraí. Cessa, no inciso 1º do caput deste artigo, se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário, conta a decisão proferida neste incidente. Ou seja, houve uma decisão contrária. Se você não interpor ou recurso especial ou extraordinário, aquela suspensão vai cessar e os processos vão voltar ao seu trâmite normal de julgamento. Tá? Sendo interposto esse recurso especial ou extraordinário, vai ser mantido a suspensão destes processos até sim a decisão final com trânsito no julgamento. Certo? O relator deste processo vai as partes, ou seja, através de audiência, e qualquer outro demais interessado, até mesmo terceiro interessado, tá? Com interesse aí nesta controvérsia, num prazo sempre comum de 15 dias, tá? E nunca prazo consecutivo. Prazo comum é o seguinte, ele abriu aquilo, todo mundo, hoje, com processo eletrônico é muito mais simples, vai dar carga no processo e se manifestar aí num prazo de 15 dias. Antigamente, quando os processos eram físicos, tá? Quando os processos eram físicos, o prazo era aberto de forma consecutiva. 15 dias para um, 15 dias para outro, 15 dias para outro. E isso enrolava muito aí o trâmite processual. E o processo judiciário eletrônico veio para o nosso ordenamento jurídico para melhorar a nossa segurança jurídica, ok? Tá? Então, na instrução, o relator vai designar uma data para essa audiência. A audiência deverá ser sempre de natureza pública, tá? Porque demanda repetitiva, com base no princípio da publicidade, tem que ser pública, né? E se eventualmente houver, né, necessidade, tá? Ele vai efetuar e requerer diligências, tá? Diligências, solicitando então uma data final de prazo para o julgamento daquele incidente no órgão colegiado, que tem que ser em uma sessão, ok? No julgamento vai se observar a ordem, tá? O relator vai fazer a exposição, né? E podem sustentar as razões sucessivamente, primeiro um, depois o outro. O autor, tá? O réu, certo? E o Ministério Público, sempre num prazo de 30 minutos, tá? Este prazo de 30 minutos, né? Ele é um prazo especial de sustentação oral para recursos de demanda repetitiva. Por via de regra, o tempo de sustentação oral em recursos em tribunais é de 15 minutos.
mas por ser causas repetitivas, o tempo aí ele é dobrado. Tá? Em havendo mais, né, mais interessados também, 30 minutos para cada um, dividido entre todos. Ou seja, se eu tiver 10 interessados, é 3 minutos para cada um. Tá? Demais interessados, ok? E é necessário uma inscrição com pelo menos 2 dias antes de antecedência. No Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, é muito fácil você fazer isso. Você só manda um e-mail, tá? Com o número do processo e você já está automaticamente inscrito para sustentação oral. Ok? Considerando o número de inscritos, o prazo poderá ser ampliado. Normalmente não é, tá? Normalmente não é, em função da celeridade, e evitar aquelas audiências de 4, 5 dias, uma semana, um mês, e assim por diante. Tá? O conteúdo do acórdão, que é a decisão, que é a sentença colegiada, abrangerá a análise de todos os fundamentos, né, nas teses jurídicas, sejam favoráveis ou contrários. Ou seja, tá, o voto final, né, o acórdão final, ou seja, a sentença, vai ter que suscitar tudo, tá? Vai ter que colocar tudo, sem deixar qualquer tipo de omissão, sob pena, tá? Sob pena de embargo de declaração em incidente de repetição de demandas repetitivas, tá? Incidente de reconhecimento de demandas repetitivas, IRDR. Julgou um incidente, a tese jurídica vai ser aplicada para todos os processos individuais ou coletivos, né, sobre questão idêntica. Fenômeno da repercussão. Casos futuros, tá? Que identifiquem a mesma situação. Fenômeno de súmula ou súmula vinculante, com exceção daquilo que está no artigo 986, tá? Que é a revisão de tese jurídica, a gente já vai falar a respeito dele, tá? Não observada a tese adotada, caberá reclamação. É peça própria do IRDR, sempre também em instância superior, tribunal superior. Se o incidente tiver por objeto questão relativa a serviço concedido, permitido ou autorizado, o seu resultado será comunicado ao órgão ou agência que regula aquilo. Por exemplo, exploração de usina nuclear, tá? Quem regulamenta isso no nosso país hoje é a ANEEL, né? E havendo, então, esta decisão, aquela agência reguladora vai ser comunicada acerca do novo entendimento e tomar as suas eventuais providências, tá? Na celeuma aí de fiscalização e gerenciamento aí, desta situação, ok? Bem, 986. A revisão da tese jurídica firmada no incidente pode-se fazer também pelo mesmo tribunal, em mudança, tá? Em mudança de entendimento futuro, tá? Ou mediante requerimento dos legitimados no 977. Autor, réu, Ministério Público e Defensoria Pública, e só, tá? Do julgamento do mérito caberá, então, recurso extraordinário e especial, conforme o caso. Extraordinário para o STF e o especial para o STJ, tá? Versando cada qual da sua matéria. O recurso tem, pela sua própria natureza, efeito suspensivo, tá? E sempre vai se presumir que aquele recurso terá repercussão geral, tá? Repercussão geral quando for na forma constitucional, quando for discutido acerca de matéria constitucional, tá? E ao final, apreciado esse mérito, a tese jurídica adotada pelo STF ou pelo STJ vai ser aplicado em todo o território nacional, através da uniformização jurisprudencial superior. Compreenderam? Sim. Dúvidas aí, Janaína? Beleza, professor. Tá? Então, aquilo que nós tínhamos planejado para a nossa reposição de aula na data de hoje era todo esse material, tá? Eu já vou salvar aqui o vídeo, né? E já vou estar disponibilizando também no YouTube agora no início da tarde, porque ele demora um tempinho para baixar e até eu subir lá. E aí, Sandra, eu te mando o link lá no YouTube, tá bom? E aí você já divulga para a turma, por gentileza, né? Porque tem gente que está trabalhando aí, não pôde atender, e eu concordei aí com a possibilidade de deixar essa aula registrada, tá? Acerca das demandas repetitivas. E vamos continuar no 988, que é a reclamação após a resolução do incidente de demanda repetitiva, na nossa próxima aula aí na segunda-feira, beleza? Beleza, professor. Combinado. Então, senhores,
um bom dia a todos. Obrigado aí pela presença. Tá? Espero que tenha sido útil aí, né? Volto a dizer, nem sempre é possível que o professor faça tudo aquilo que a universidade quer, em função até mesmo do seu trabalho como advogado. Mas é uma grande vantagem para vocês terem profissionais aí, militantes, profissionais que estão na atuação e não são de meramente argumentação teórica, né? Então, na prática, às vezes nos impede determinadas coisas, mas a gente vai dando um jeito aí, vai resolvendo, e eu tenho certeza que os senhores não estão sendo prejudicados aí com eventuais faltas de aula que a gente tenha tido, tá? O que prejudicou bastante a gente esse ano foi, por incrível que pareça, o calendário. O calendário foi muito ruim, tá? Mas estou aí às ordens. Um bom dia a todos aí. Nos falamos depois. Beleza, professor. Um grande abraço, bom final de semana a todos. Valeu, um abraço.